Heartstopper, por Alice Osman, volume 1, leitura por Keliandre de Lima Neto. Dois garotos, um encontro. Na capa do livro, a gente pode perceber aqui que tem dois meninos que provavelmente são os personagens protagonistas da leitura. A tradução é feita por Guilherme Miranda. Na página 6, que seria a primeira página, a gente tem escrito o número 1, encontrar. Nessa página, a gente vê um quadrado que tem a vista do céu com dois pássaros, muito provavelmente demonstrando a liberdade. Na página 7, temos também, novamente, um retângulo escrito logo acima, janeiro. E também na página tem algumas folhinhas soltas, talvez representando alguma estação do ano. Na figura que tem na página 7, a gente tem um celular com algumas mensagens do bem, que está escrito a seguinte mensagem: segunda-feira, biblioteca. E como resposta, o bem recebe um ok. Na quarta-feira, novamente uma pergunta: sala de música 2? E como resposta, ele recebe um tá. Na quinta-feira, novamente uma pergunta: biblioteca? E assim por diante. A imagem em questão, ela está meio cortada, então não dá para ver todas as mensagens que ali estão. Já na página 8, a gente tem uma biblioteca, na primeira figura. Na segunda figura, que está do lado da figura da biblioteca, a gente tem um relógio de ponteiro, também um pequeno aviso para fazer silêncio na biblioteca e também uma janela. Logo abaixo também temos a figura da biblioteca, que são livros na estante, e também dois meninos se beijando. Novamente, também debaixo da figura tem outra imagem dos dois meninos se beijando. No caso, não seria imagem, e sim a ilustração. E ao redor das ilustrações tem tic-tac, que provavelmente significa o tempo passando. Na página 9, a gente tem a figura dos dois meninos, que seria o Ben e o Charlie. O Ben pergunta: Charlie, foi só o primeiro sinal? E o Charlie respondeu: é preciso ir. O Ben pergunta: por quê? E o Charlie responde: desculpa. Em cima dos meninos tem uma pequena representação de um sinal tocando, com 3 trim ao redor. Ou seja, trim, 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 que seria o sinal tocando. Na página 10, a gente vê o Charlie saindo da biblioteca e acima dele está escrito AF, como se ele estivesse um pouco triste ou frustrado com alguma coisa. E ele se senta com um papel em sua mão, onde na terceira figura está escrito: Colégio Truhan para rapazes, novas salas para chamada. E ali parece que ele recebe um bilhete oficial do colégio dele, e na terceira figura, ou melhor, a última figura, seria ele indo embora, provavelmente indo embora do colégio. Na página 11, aparece ele passando no corredor e os alunos conversando, e ele boceja em uma das figuras e olha para o lado. E a vista dele aparentemente é também uma parte do colégio onde ele estuda, representado ali por duas portas. Provavelmente uma delas é a sala onde ele costuma estudar, e também ao lado tem
um painel com escrito história, Segunda Guerra Mundial e outras figuras ali. Depois da página 11, ali na página 12, tem outra figura, que é ele entrando na sala dele, provavelmente. Na página 13, ele entra na sala dele e o professor acaba olhando para ele. E o professor pergunta: Olha quem apareceu, Charlie Spring. Feliz Ano Novo. E ele responde: Oi, Sr. Lunch. Seguindo, na página 14, o professor fala: Vamos ver onde você vai sentar. Ah, sim, você vai ficar ali. E o professor está apontando o lugar onde ele vai sentar. No próximo quadrinho ele continua. O professor continua falando. Você vai sentar ali com o Nicholas Nelson. Ele está no seguinte. Ele está no segundo, só um ano. Desculpa. Ele está no segundo, só um ano mais velho que você. E esse Nicholas, a figura do Nicholas, ele está sentado e ele está olhando para um lugar que vem muita claridade. Pelo que dá de entender, ele está do lado da janela. Seguindo, os dois se olham ali na página 15 e o Nicholas ele tá em cima e o Charlie ele tá embaixo. E bem no meio tem uma figura que eu não vou saber dizer muito bem o que é, mas nessa figura também está escrito Heartstopper, cortando ali os dois no meio, no caso o Nicholas em cima e o Charlie embaixo. A página 16 é composta novamente pelo Nicholas e o Charles, dando oi um para o outro. E abaixo deles tem um quadrado bem grande, aparentemente ele dá a sensação que ele parece um quadro preto, e nele está escrito Uma História de Alice Osman. Seguindo na página 17, tem o Charlie. Não sei para onde ele está olhando, mas ele está também num lugar que parece ser o colégio, porque no fundo não está bem claro o lugar onde ele está. E ele não é um quadrado bem certinho, ele bem acima do quadrado, ele está meio que em ondas, e essas ondas meio que não são gotas de água necessariamente, são na verdade folhinhas secas pelo ar. Na página 18, o primeiro quadradinho, que na verdade seria o retângulo, tem o Nicholas conversando com mais dois meninos, só que no balãozinho deles não está escrito nada, como se não desse para visualizar a conversa que os garotos estão tendo. E logo abaixo, no quadradinho, aparece o Charlie dando as costas. Não sei se pro Nicholas, não sei se ele estava indo embora, não sei o que estava acontecendo, não dá para ter muita claridade em que situação eles estavam. Mas no quadradinho abaixo tem tem a boca assim do Nicholas, do nariz para baixo, até um pouco do pescoço, e também o Charlie. Só que o Charlie tá logo abaixo da figura do Nicholas e tá escrito bem pequenininho espia, como se o Charlie estivesse espiando o Nicholas conversar com os outros garotos. Na página 19 aparece o primeiro quadradinho, escrito dia 2. O Nicholas pergunta, tudo bom? No outro quadradinho, o Charlie responde, tudo. Dia 3. O Nicholas fala, bom dia. E como tá a figura ali do Charlie recebendo o bom dia do Nicholas, ele aparece um pouquinho assustado com esse bom dia. E logo ao lado, o Charles aparece ao lado do Nicholas, respondendo o bom dia do Nicholas.
No dia 4, o Nicholas pergunta. Na verdade, ele fala, e aí? E o Charlie, oi. Na página 20, aparece o Charlie, ele parece estar meio inseguro, meio inquieto ou até assustado. E atrás do Charlie tá como se tivesse um quadro e eu vou estar lendo aqui para vocês. Por que ele me dá oi todo dia? Será que ele está me zoando? Tipo, os caras que faziam bullying comigo no ano passado, ele só deve estar tirando uma com a minha cara. Por que falaria comigo? Nem está no meu ano. Deve achar que eu vou dar em cima dele ou algo assim. Aparentemente, o que eu li aqui para vocês parece ser muitos pensamentos do Charlie. E logo abaixo tem um Charlie, que seria o Nicholas perguntando para ele. E na figura abaixo aparecem os olhos de Charlie se olhando, se virando para o Nicholas. E o Nicholas fala: Você tem um lenço de papel aí? Tem. Minha caneta explodiu e as mãos dele tá toda suja com tinta de caneta. Na página 21, continua a conversa, né? E o Charlie fala: Não, foi mal. E logo aparece o professor e olha e fala: Ah, nossa, Nick, é melhor você ir se limpar no banheiro. Charlie, pode ir com o Nick e abrir as portas para ele? Eles vão e o Nick vai na frente do Charlie, o Charlie tá meio desconfiado. E eles, na última figurinha, aparece eles indo até o banheiro. Quando eles chegam em um determinado local, que acredito que seja o banheiro, o Nicholas fala: Foi mal, hein? E Charlie responde: Tudo bem. Na figura abaixo, o Charlie novamente fala: Tomara que eu me atrase para o primeiro horário. Tenho uma aula dupla de ciências. E o Nicholas responde: Ah, com quem você faz? Na página 23, o Nicholas responde Sr. Hutchins. Eu acredito que seja assim que se fala. E o Nicholas responde: Nossa, tive aula com ele no ano passado. Ele fede a ração de gato. E o Charlie responde: Fede mesmo. E aqui nessa página aqui em questão, eles estão até se divertindo, aparentemente. E aparentemente também, na segunda figura, eles estão voltando para a sala. Na verdade, voltando não. Eles estão indo para o banheiro. Aqui é uma uma figura do corredor. Então, como a caneta explodiu? Perguntou o Charlie. O Nicholas falou: É uma caneta tinteiro, acontece às vezes. Charlie fala: Não é super difícil escrever com essa caneta? E o Nicholas responde: mas deixa a minha letra mais bonita. Não, na próxima figura, Nicholas fala: Não está saindo. E o Charlie responde, dando uma risada: Você vai ficar azul para sempre.